começa com uma pergunta. Tudo começa com uma pergunta. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você orou hoje? Você leu a Bíblia hoje? Você orou ontem, antes de ontem? Você vai orar amanhã? Você vai ler a Bíblia? Você criou já uma disciplina de que todos os dias, todas as manhãs, todas as noites, todas as tardes, todos os momentos que você tem a oportunidade de ler a Bíblia? Você quer crescer? Você quer prosperar? Você quer vencer? Você quer ir além? Isso vai acontecer, primeiro, com o poder de Deus sobre a sua vida. Amém? O poder. E segundo, com o seu potencial. Então, o poder de Deus é primordial. Sem Ele, você não cresce. Você não avança, você não prospera. A segunda parte tem a ver com você, que é o que você tem de potencial. Potencial para quê? Para não desistir, para iniciar e terminar, para concluir, para ir além. Isso é a sua parte. Deus te dá direção. Ir pelo caminho, a tarefa é sua. Amém? Então, agora que você já sabe os horários e os dias, você já pode vir. Fala aí para quem está atrás. Agora você já pode vir. Já sabe que horas são, já sabe que hora que começa, já sabe os dias, agora você pode vir. Amém? Glória a Deus, que bom que você está empolgado com isso, porque isso é a sua vida. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Você está pronto para a palavra? Está pronto mesmo? Esteja pronto, Deus fará grandes coisas na sua vida. Eu creio. Eu vou pregar hoje para vitória, amém? Vou pregar hoje para um milagre. Não sei para quem vai ser, mas eu vou pregar para que aconteça um milagre e para que alguém aqui alcance uma vitória. Quem crê diz amém. Então você vai olhar para quem estiver aí perto de você e vai dizer: essa palavra é para mim. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Essa palavra é para mim. Ajuda eu aqui, vai aqui. Essa palavra é para mim, vai lá, vai lá. Essa palavra é para mim. Nem se meta, essa palavra é minha. Amém? Então vamos lá, João capítulo 6, quem achou diga amém. Mesmo assentados, mas com muita reverência. Vamos lá, versículo 1 em diante. Algum tempo depois, preste atenção, você conhece esse texto. Você conhece esse texto. Você conhece esse texto. Mas preste muita atenção, porque Deus sempre tem coisas novas para nós. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Jesus fez muitas curas, o pessoal seguiu ele. Versículo 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo da festa judaica. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe. Jesus disse a quem? A Filipe. Onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus fez uma pergunta. Tudo começa com uma pergunta, amém? Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu. Diga assim, ai, ai, ai. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse quanto? Um pedaço de pão. Não dá, Jesus. Nem se a gente tivesse todo o dinheiro que esse pessoal da Zoe aqui tem, nós não conseguiríamos comprar pão para esse povo. Não tem jeito, é muita gente. Não tem jeito. Versículo 8. Antes de ler o 8. Talvez você já disse, não tem jeito. Mas Jesus te perguntou? Jesus te perguntou? Não tem jeito. E Jesus te fala, eu perguntei? Ele perguntou? 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, versículo 9, e disse, aqui está um rapaz, um menino, outras versões, um menino, com 5 pães do quê? De cevada, e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? O que é isso? O que 5 pães? O que
esses poucos peixes podem fazer? Não dá. Ele faz uma pergunta. Tem um menino aí, tem uma criança, com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Versículo 10. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia ali muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois de que todos receberam o quê? Receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Versículo 13. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Até aqui, não feche a sua Bíblia, fique com ela aberta e nós vamos orar. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é um Deus que faz o impossível. O Senhor é um Deus que realiza aquilo que para cada um de nós é impossível, mas o Senhor pode. Nós estamos aqui agora em centenas de pessoas, mas também temos pessoas nos assistindo de forma online, nas suas casas. Pai, que a Tua palavra alcance eles na sua maior dificuldade, na sua maior dúvida, naquilo que já há muito tempo tem importunado essas pessoas, essas famílias, circunstâncias que há anos eles têm lutado e não conseguem vencer, naquilo que eles estão pensando em desistir. Que o Senhor realize um grande milagre, uma grande vitória hoje na vida desses homens, dessas mulheres, dessas famílias que estão nos ouvindo hoje aqui e de forma online em muitos lugares. Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame a sua graça poderosa nessa noite, em o nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos ministre, nos mostre, nos capacite a entender a necessidade que temos da Tua presença em todos os momentos de nossas vidas, em o nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra tão poderosa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Existe muito mais do que o que você consegue ver. Existem muito mais coisas aqui do que você está vendo. Você está vendo pessoas, luzes, uma árvore, você está vendo uma câmera, você está vendo um homem, mas existe muito mais coisas nesse ambiente que você ainda não conseguiu enxergar, mas Deus tem poder para te revelar. Tem coisas que ainda não se revelaram, mas vão se revelar na sua história, na sua vida. Você ainda não terminou a sua história, é apenas uma vírgula, não é um ponto final. A vírgula significa que parou, mas ainda não é o fim. Vai mudar o assunto, ou vai mudar alguma circunstância, mas ainda não acabou. É isso que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite. Se você crê que essa palavra é para você, diga amém. É para você. Ele vai trazer no momento certo o que você ainda não consegue ver. Mas lembre-se, todas as coisas começam com uma pergunta. E nesse tempo que nós estamos vivendo, quantas perguntas você tem feito? Nós estamos vivendo um tempo de guerra. Nós estamos vivendo um tempo de incertezas. Irmãos, eu estava pensando esses dias, eu falei, puxa, eu nunca imaginei que a minha geração teria tanta história para contar, de circunstâncias que a gente só lia em livros de história, em histórias que os nossos avós contaram, mas nós tivemos uma pandemia que a maioria de nós nunca tinha enfrentado, ou quase 100%, nunca tínhamos enfrentado. Enfrentamos e fomos além, estamos vivos, estamos aqui, superamos. Deus tem propósito na sua vida, você não vai falhar, amém? Você não vai falhar. Agora nós temos uma ameaça de uma guerra mundial, não é verdade? Estamos por ali, está perto de acontecer, coisas que podem acontecer, coisas que ainda podem
surgir e vão crescendo dentro de nós algumas incertezas. Não seria bom ter Jesus aqui conosco nesse momento? Não seria bom ter Jesus aqui conosco, verdadeiramente, não como a presença do Espírito Santo, mas o próprio Cristo conosco nesses momentos, sentar com Ele e fazer perguntas? Sabe, nós fomos ensinados desde pequeno de que Deus é Deus de resposta. Deus vai te dar resposta. Você já orou com alguém assim? Eu estou orando e Deus vai te trazer uma resposta. Quem já fez essa oração? Eu também já fiz, estou erguendo minha mão. Eu quero te dizer, nós estávamos errados. Nós estávamos errados, e você vai entender isso durante essa palavra. Sabe, nós estamos ensinando pessoas a fazer perguntas para Deus como se Ele fosse um Deus de resposta. Mas Deus não é Deus de respostas, Deus é Deus de perguntas. Guarde isso. Deus é Deus de perguntas. Quantas histórias eu e você vamos ter? Mas sabe o que eu estava pensando aqui no banco hoje? Olhando, relendo, estudando ainda, pedindo para que o Espírito Santo agisse e que Ele não permitisse que eu pudesse falar algo que não fosse Ele, que nos deu. E aí o Espírito Santo disse, é verdade, você tem duas coisas muito, que a humanidade toda vai falar daqui a 20 anos. Daqui a 20, 30 anos, muita gente vai falar. Uma guerra, uma pandemia. E aí o Espírito Santo disse, mas sabe o que vai marcar as pessoas? É a história de Cristo na sua vida. As guerras vão passar. As epidemias vão passar. Mas a Bíblia diz que a sua palavra não passará. Ela vai permanecer. Nós não vamos estar mais aqui e pessoas estarão fazendo o que nós estamos fazendo hoje, amém? Nós não estaremos mais aqui, mas pessoas estarão vivendo o que eu e você estamos tendo a oportunidade de viver em Deus. Não são as pandemias, não são as guerras que vão influenciar o nosso futuro e nem a nossa história. É quem Cristo representa para nós, é quem Deus é na nossa história. É isso que será marcado nas próximas gerações. E é essa história que eu quero que coloque lá na minha lápide. Não é que Ele venceu uma epidemia mundial, uma guerra mundial. Não, é que Ele venceu pelo nome de Jesus e está na glória. Essa é a frase que eu quero que coloque lá. Quando eu não estiver mais aqui, que eles se lembrem de que eu vivi, lutei o meu combate, guardei a minha fé e venci em Cristo. E você? O que você vai querer ser lembrado? O que você vai querer ser lembrado? É isso que Deus tem para mim e para você. É isso que Ele tem para mim e para você. A Bíblia fala, o texto que nós lemos, uma grande multidão veio até Jesus. Uma grande multidão veio até Jesus. E é interessante isso porque nós sempre conhecemos esse texto por uma ótica. Eu quero levar você a olhar para de uma outra forma. A Bíblia diz que Jesus faz uma pergunta. Jesus pergunta, onde compraremos pães? Onde compraremos pães para esse povo? E a história que nós lemos diz que tinha um menino que tinha 5 pães. E é interessante porque a Bíblia diz que são pães de cevada. Pães de cevada. Geralmente os pães são feitos de trigo. Mas o pão de cevada era o pão mais simples. Era o pãozinho mais que as pessoas mais humildes tinham condição de fazer. Era o pão mais simples. Deus vai usar muitas coisas simples na sua vida, na sua história, para fazer e levantar momentos extraordinários na sua casa. Você crê nisso? Coisas simples se tornam extraordinárias quando Deus toca. Jesus pega aqueles pães. E é incrível isso. Porque a Bíblia diz que Ele alimenta com 5 pães, quantos pães? E quantos peixes? Ele alimenta 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Então, Ele deve ter alimentado mais de 10, mais de 15.000 pessoas fácil, com 5 pães e 2 peixinhos. Entenda isso. A Bíblia
nos indica, e esse é o grande segredo, porque no título da sua Bíblia pode estar aí, a multiplicação dos pães. Quem tem isso aí na sua Bíblia aí? O João 6, a multiplicação dos pães. Agora, preste atenção, porque a vida toda nós pensávamos e tínhamos uma visão. Qual a visão que nós tínhamos? Multiplicação dos pães. Então tinha lá 5 pães, Jesus pegou 5 pães, e quando ele orou, o que começou a acontecer, Eliel? Os pães começaram a se multiplicar. Se tinha 5, multiplicou, foi para quanto? 10, 20, 100, 200, 1000. Jesus começou a fazer 5 pães. Pega aí, gente, pega aí. Mas não foi isso. A Bíblia diz que não aconteceu. Não há nenhum relato textual de que houve multiplicação, de que apareceu mais pães. A Bíblia diz que com aqueles 5 pães, ele dividiu os 5 pães entre todos aqueles homens e alimentou todos eles. 5.000 homens, sem contar crianças, sem contar mulheres. Sabe, é incrível isso, porque a Bíblia diz em algum momento de que eles pegaram o que era suficiente. Mas a pergunta é, o que é suficiente? O que é suficiente para você? Quando é que você pega pão suficiente? Todo dia você vai ter fome e vai precisar de pão novamente. Porque quando a nossa mente trabalha com a multiplicação, parece que cada um teve que pegar o que podia para levar para casa, para garantir a comida de todos os dias. Mas não é isso que acontece. Eu vou mostrar para você. Verso 13. Olha que coisa incrível. Você vai ter que, se você é crente há mais de 10 anos, quem é crente há mais de 10 anos? Você que é esposa ou amigo, amiga desse irmão, dessa irmã que está aí, coloca a mãozinha assim e fala, fica calma, tá? Fala para ele, fica calmo. Não vai embora da igreja. A vida toda a gente pensou que aconteceu uma multiplicação, todo o povo ficou admirado. Não acontece isso. Não tem nenhuma prova textual de que o povo viu os pães, não. Nem há prova textual de que o povo ouviu. Porque assim, quando você lê a Bíblia, todo mundo está ouvindo aqui, né? Todo mundo está me ouvindo, amém? Então parece que quando Jesus fala com Filipe, todo mundo está ouvindo. Até porque, eu não sei se é igreja, né? Mas em muitos lugares as pessoas prestam atenção da conversa dos outros. Não acontece isso? Às vezes está na fila do banco, né? E a mulher da frente, ou o homem, ou quem seja, começa a contar alguma coisa, você... não estou nem ouvindo, né? Mas você acaba ouvindo. Acaba ouvindo a história. Então a gente sempre é ensinado, sempre foi ensinado, de que aparentemente todo mundo ouviu, todo mundo ficou admirado, mas não aconteceu nada disso. Foi algo muito secreto. Deus sempre faz coisas grandes no secreto, para que elas se revelem publicamente depois. Porque Deus não quer ninguém famoso. Deus não quer ninguém com atrás de fama. Ele faz no secreto, revela depois em público, e ninguém sabe o que aconteceu. Foi assim com os pães. Jesus não estava procurando o status de milagreiro. Então ele não colocou uma placa. Ei, vocês estão vendo? Só tem 5 pães e só tem 2 peixinhos, hein? Agora olhem o que eu vou fazer. Sim, sim, Salabim. E fez acontecer os pães. Não, Jesus chamou os discípulos dele. Discípulo é alguém que anda perto. Entendeu? Discípulo é gente que ouve baixinho. Você não precisa falar, fulano. Não, você fala, onde nós vamos comprar pão para esse povo? Versículo 13. De novo, não se assuste. Está lá na tela? Está lá. A Bíblia diz que Jesus abençoou e alimentou quantas pessoas? 5.000 homens. Para alimentar um homem que gosta de pão aí, deixa eu ver, um homem que gosta de pãozinho francês. O Nicolas, tem cara de que come uma meia dúzia, quer ver? Quantos pãozinhos suficiente para você? 10 pão? Que isso, irmã? Irmã do céu. Irmã, erga a mão assim, irmã. Erga a mão. Deus te abençoe, minha irmã. Ganhe na loteria esportiva, alguma coisa para aguentar. 10 pão, irmão, você está maluco. Espírito de gula, está repreendido. Vou em alguém normal, que o Nicolas é ET. Gosta de pãozinho, né, Éder? Quantos pãozinhos?
3 pãozinhos, certo? Então, na nossa cabeça, porque se você estivesse lá na multidão, e alguém perguntar assim, quer comer pão? Eu perguntaria, quantos? Se for só um, não dá nem para forrar o estômago, não é assim que a gente fala? É? Então, olha só, na nossa cabeça, quantas pessoas comeram? 5.000. Se tivesse mulher e criança ali, vamos contar 10.000? Vamos contar pelo menos 10.000? Né? Pelo menos 10.000. Quantos pães precisariam para alimentar pelo menos 10.000 pessoas? Se cada um comesse um. Vai ficar fácil para você, tá? Eu sei que tem gente que, né? Matemática não é meu forte, pastor. Matemática, 10.000 pessoas, um pão para cada um, deixa eu ver aqui. 10.000 pães, amém? Concordam? 10.000 pães. Precisaria de 10.000 pães. Era impossível não ver 10.000 pães, certo? Lá no Encontro com Deus, que nós vamos, que as irmãs vão agora semana que vem, nós precisamos de uma Kombi para levar pão, de tanto que come essas vidas. É assim, o homem da padaria nós fala, olha, você vai trabalhar no sábado e domingo? Vai, você vai trabalhar só para nós, porque olha, lá come pão, eu nunca vi. Então, agora pense comigo, alimentou 5.000 homens, 10.000, deu no todo 10.000 pessoas, 10.000 pães, no mínimo, porque olhando para a sua carinha aqui, ia precisar de uns 30.000 pão, no mínimo 10.000 pão. Mas a Bíblia deixa a gente de ponta cabeça. Jesus é demais. Verso 13. Está lá. Está na sua Bíblia. Verso 13. Então eles os ajuntaram e encheram. Quantos cestos? Eu sempre me perguntei, onde que eles arrumaram o cesto? Não é verdade? Não é verdade? Tem que fazer pergunta para a Bíblia. Quem estava andando? Já viu gente que coleciona potinho de sorvete? Tem ou não tem? Balde. Eu lembro, minha mãe está assistindo lá, alguém está online aí? Minha mãe fazia nós guardar tudo quanto é tipo de balde, aqueles balde e tal. Parece até que tinha alguém de nós lá no meio, lá carregando um baldinho. Vai que acontece alguma coisa, eu estou com o baldinho aqui já. É tipo quando você vai para o norte e leva uma bacia para pegar manga. Vamos levar, que vai que tem manga, vai que tem isso. Então, eu não sei, eu vou te falar, eu não sei de onde vieram os 12 cestos, não sei. Mas eles estavam lá. Encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Então, eles os ajuntaram, aquele ali mesmo. Então, eles os ajuntaram e encheram quantos? 12 cestos, com os pedaços dos... Faz assim com a sua mão. 5 pães. 5 pães. Nunca passou de 5 pães. Nunca passou de 5 pães. Está lá. Cestos, pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Nunca passou de 5 pães. Sabe como é que eu imagino? Eu falei com algumas pessoas esses dias. E eu falei assim, como a gente foi ensinado sobre multiplicação, multiplicação. Quem aqui estava fazendo um almoço um dia e o gás começou a dar aquela espiritualizada? Sabe como é que o gás começa, ele faz assim, o gás está espiritualizando, né? Tipo Pentecoste. O gás começa a dar aquela espiritualizada, ele dá uma tremida. Já aconteceu isso com você? Aí você falou o quê? Jesus multiplica. Porque você aprendeu. Está na Bíblia. Acha aí. Acha no texto aonde tem a palavra multiplicação. Está vendo? Como é que a gente acredita no que fala para a gente? Não tem no texto que nós lemos, em nenhum momento que multiplicou. A Bíblia diz que tinha 5, e quando eles terminaram de comer, recolheram 12 cestos de 5. 5. Talvez seja. Tem um aí que não tem 5 dedos. Tem um que não tem 5 dedos. Mas se você tem 5 dedos, vai vir das tuas mãos. Vai vir do que você tem. Agora preste atenção. Nunca passou de 5 pães. O milagre surgiu dos 5. O milagre veio das coisas simples. Então preste atenção. Nunca se tornou mais da superfície. Ninguém viu.
Nunca se tornou, sabe, multiplicação, nunca se tornou um monte de pão na superfície, nunca se tornou suficiente a olho nu. Você não consegue ver o que é suficiente, mas Deus está dizendo: eu te darei o que é suficiente para todos os dias. Nunca foi suficiente na superfície, mas nunca foi suficiente naquele momento que você pensa, vai haver uma multiplicação. Não é multiplicação. Então quando o seu gás estiver acabando, você não ora mais multiplica. Você diz: Senhor, com o que tem ali, não acaba. Com o que tem ali, eu farei tudo o que eu tenho que fazer. Você entendeu isso? É diferente. É diferente. Porque às vezes, não tem mais nada no bujão. Não é verdade? E multiplicar, só dá para multiplicar quando você tem alguma coisa na mão. Exemplo, eu não sei quem colocou, mas... quem colocou essas pedras aqui? Eu não pedi. Pedi? Mas você não colocou. Mas Deus sabia. Era para me dar pedrada quem está dormindo. Não, não é isso não, irmão. Sabe, Deus pode multiplicar essas pedras aqui, sim ou não? Sim ou não? Sim, não é pegadinha não, irmão. Sim, Ele pode. Agora, Ele pode multiplicar essas pedras? Não pode, por quê? Porque não está na minha mão. Então, multiplicação só acontece quando você tem algo na sua mão. Fala para quem está do teu lado, olha para a sua mão aí. Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? Tem 5. 5. O poder dos 5. Inventei agora esse negócio. O poder dos 5. Tem algo na sua mão. Você não vê. Então entenda. Tornou-se suficiente. Não tudo de uma vez. Não se torna suficiente tudo de uma vez. Nós temos dito. Deus é Deus de perguntas. Ele sempre nos coloca em processos para que nós crescemos. Nunca vem tudo de uma vez. Encontre alguém que aceitou Jesus e ele mudou tudo de uma vez. Não tem. Não tem. Eu aceitei Jesus há mais de 30 anos e todos os dias eu luto com Ele para mudar alguma coisa. Não estou conseguindo, não estou conseguindo. Não tem, é um processo. Nunca vem tudo de uma vez. Nunca se torna suficiente tudo de uma vez. Sabe por quê? Porque todos os dias eu tenho que ir até Ele. Eu tenho que ir àquele que é suficiente. Eu vou até aquele que é suficiente. Eu encontro a suficiência todos os dias. Hoje ele vai comer 3 pães. E amanhã? 3 pães, e amanhã 3, e depois da manhã 3 pães. Não é tudo de uma vez. Nunca se torna suficiente tudo de uma vez. Tornou-se suficiente cada vez. Pega aquele chapéu ali para mim, ali, ó. Pode ser ele, qualquer um dos dois. Pode brigar também para pegar o chapéu. Eu não vou vender esse chapéu não, irmão, até porque não é meu. Não tornou-se suficiente a olho nu. Não tornou. Mas cada vez que alguém pegava aqueles pães, não acabava. Pega um pedaço, pega outro, pega. Todo mundo já pegou? Já pegou. Ah, e sempre tem um fominha, né? Sabe por quê? Se ele soubesse que só tinha 5 pães, vamos fazer uma pesquisa. Vou escolher gente educada, né? Léo, se eu dissesse, só tem 5 pães aqui, tem aí do seu lado, 1, 2, 3, 4, 5 mulheres. Léo, só tem 5 pão. Quantos pedaços você quer? Quantos você pegaria? Exatamente. Porque você é educado. Eu não vou pegar, pode dar para o outro. Você está entendendo isso? Sim ou não? Quem está entendendo diz amém. Entendeu? Dá o melhor para o outro. Você fica brigando pelo melhor. Eu quero para mim. Eu quero 5 para mim. Eu quero 3. Pega 3 antes que acabe. Isso não é crente, irmão. Tem aquele pastor que fala, você não é crente não. Você não é crente não, irmão. Você quer um negócio para você? Não, pastor, você não entendeu. Eu quero pegar para dividir. Não é pegar para dividir, porque o que é do outro, o que é seu. Amém? Você não precisa pegar de ninguém, a bênção de ninguém para entregar. Deus faz isso. Então, para mim, na minha cabeça, não se tornou uma montanha de pão. Mas, cada vez que alguém falava, nossa, comi um pão, não foi suficiente. Pega mais um, pega mais um, pega mais um. Foi suficiente. Cada vez que eles voltavam para pegar um pão, cada vez. Não foi suficiente de uma vez só. Cada vez, Deus foi provendo o suficiente. Obrigado, Ana, na vida deles. É suficiente todos os dias.
Sabe? É voltar. O importante não é você saber se tem pão para todo mundo. O importante é você saber o caminho de quem tem pão para todo mundo. Entendeu? O importante não é você, eu vou contar para ver se tem pão para todo mundo. Isso não é importante. O importante é você saber que quando faltar, saber onde ir buscar. É isso que Deus está dizendo para você. É onde você tem que ir. Lembra da semana passada? Da mulher sunamita? Que ela tem um problema. E a gente fala, ela saiu pela rua. E aí, não. Ela não conversou com ninguém porque ela não queria contar para ninguém. Não conte para ninguém os seus problemas. Não é nada disso, irmãos. Conte sim. Compartilhe as suas lutas em oração. Fale com as pessoas que podem te ajudar. Então ela vai direto ao profeta. Por que ela foi direto ao profeta? Porque ela sabia, quem começou essa história na minha vida para ter um filho foi o profeta. Eu vou até ele. Foi Eliseu que profetizou um filho. Foi Eliseu que profetizou uma vida nascendo dela. Foi ele. Então se foi ele que começou, é ele que vai terminar. O filho morreu, mas ela vai até Eliseu e diga, meu filho morreu. E agora? O importante é você saber o caminho para recomeçar. Uau! Você tem que saber o caminho para recomeçar. Jesus está aqui hoje dizendo para você. Está falando com alguém? Está falando com alguém. Ele está falando com alguém. Ele está falando, não importa. O importante é você saber o caminho para recomeçar. Volte para mim. Volte para o início. Quem começou essa história foi Jesus. Então mesmo que você se perca no meio do caminho, volte para Ele e diga, Jesus, o Senhor começou. E se Jesus começou, Ele é fiel para completar. Amém? Ele é fiel. Cada vez que eu vou até Ele, cada vez que eu acredito que Ele é suficiente, que eu volto para Ele. Irmãos, eu estava aqui no começo do culto, começaram a cantar uma canção, e eu falei, eu preciso voltar para Ele, eu preciso voltar de novo a sentir, e eu falei, Senhor, me faça sentir, sabe, é importante voltar. Nós não viemos aqui simplesmente porque somos cristãos, nós entramos aqui porque temos desejo no nosso coração de adorá-lo. Não faça daquilo que é mais lindo na vida de um cristão, que é adorar a um Deus. Irmão, nós não temos noção prática do que é isso. Porque tudo para nós parece ser meio subjetivo, é tudo pela fé, olha, eu tenho que acreditar que tem um Deus pela fé, não, eu acredito, eu não preciso de fé para acreditar que existe um Deus, eu acredito, isso era lá no começo da minha história, está entendendo? Era lá no começo da minha história, eu precisei de fé para acreditar, eu não preciso mais de fé, eu acredito nele, eu acredito. Ele é suficiente. Toda vez que eu volto para Ele, toda vez que eu levanto os meus olhos e digo, Senhor, me ajuda, Ele vem, Ele se torna suficiente. Cada vez que eu ando pela Sua palavra, luz para o meu caminho, cada vez que eu ando pelos Seus ensinamentos, Ele se torna suficiente. Mas lembre, nunca é tudo de uma vez. Eu amo quando pessoas estão dizendo assim, pastor, Deus está fazendo, entendeu? Fazendo é um processo ainda, quer dizer, não concluiu, porque Deus já fez, já terminou, não é isso? Já fez, terminou. Eu amo quando pessoas vêm e dizem, Deus está fazendo, eu falo, ela está no processo, e é no processo que nós precisamos de ajuda. É no processo, sabe, existem muitos irmãos que vão te abraçar e dizer glória a Deus, aleluia, e sapatear, e glorificar depois que você receber, aparece crente de tudo quanto é lado, para glorificar de pé, mas a questão é, no processo, você precisa de gente se sustentando, no processo você precisa de gente te motivando e dizendo, estamos juntos, Deus está fazendo, nós estamos juntos, eu estou vendo Ele fazer isso na sua vida, eu estou vendo o processo crescendo, eu estou vendo, está acontecendo. Nunca foi suficiente, mas continuou vindo. Isso é interessante. Nunca foi suficiente, mas continuou vindo.
Acabou o pão? Pega lá, tem mais um pão. Acabou o meu? Pega lá, tem mais pão, tem mais pão. Nunca foi suficiente de uma vez só, mas foi suficiente sempre que eles voltaram para pegar. Tem um texto bíblico que nós conhecemos e que reflete isso. A oração do Pai Nosso. Ela reflete exatamente isso que eu estou dizendo. Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia nos dá. Se a ideia de multiplicação, se Deus fosse um Deus de respostas, se Deus fosse um Deus de suficiente tudo de uma vez, a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou seria: o pão nosso de cada dia nos dá tudo agora. Nos dá agora. Tudo o pão que nós precisarmos, todo me dá agora. Não, mas o pão nosso me dá hoje. Hoje. Por quê? E amanhã? Amanhã eu tenho que orar de novo e dizer: Senhor, o pão nosso me dá hoje. E depois da manhã, o pão nosso me dá hoje. Eu vou ter sempre que voltar para Ele para pedir mais. Eu vou ter sempre que voltar para Ele para pedir o suficiente. Eu vou estar sempre em contato com Ele, porque é o contato com Ele. Jesus ama estar perto de você. Ah, irmão, diga um amém mais forte aí, vai lá. Você consegue. Jesus, irmão, tem gente aqui que não suporta ficar perto da gente. Dentro da igreja tem, mas Jesus ama ficar perto de você, aleluia! Ele ama esse contato com a gente, sabe? O pão nosso é suficiente para hoje, e amanhã continua vindo. Ele quer ver crescer todos os dias, Ele ama ter esse contato conosco, Jesus ama, sabe? Isaías capítulo 6 é outra prova de que está vindo e continua vindo sobre a sua vida. Você recebeu a salvação, amém? Mas ela continua vindo sobre a sua história. Isaías capítulo 6 diz no versículo 1: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto sublime trono, e as orlas de suas vestes enchiam o templo. Não é a orla encheu, a orla enchia e continuava enchendo, enchia e continuava enchendo. Tem gente que fala: eu fui cheio, grande coisa, eu fui cheio e continuo sendo cheio. Porque se você tudo de uma vez, você pode ter problema. Então eu encho e continuo sendo cheio. Eu não mudo tudo de uma vez, mas eu continuo mudando. Eu não recebo toda a sabedoria de uma vez. Eu vou crescendo aos poucos. Eu não sou tão bom o bastante, mas eu continuo sendo alguém que busca que a graça dele me alcance. Continua vindo. Sempre tem mais de Deus para a sua vida. Você crê? Você crê? Nunca é o suficiente tudo de uma vez, mas continua vindo sobre a sua história. Será que tem alguém aqui nesse lugar que pode ser grato a Deus e dizer: muito obrigado, Senhor, porque desde o primeiro dia, o Senhor veio e continua vindo. Vamos lá, irmão, você pode a Deus e dizer: obrigado, porque na minha história eu estou crescendo de glória em glória, com a sua presença, com a sua graça. Todos os dias eu cresço, todos os dias eu tenho a oportunidade de ir além. Se você crê, diga amém. Você pode aplaudir a Jesus, aplauda Ele. Obrigado, glorifica Ele. É impressionante isso. Deus amado, muito obrigado, Senhor. Jesus faz uma pergunta, ele diz: vamos comprar pão? Onde vamos comprar pão? Filipe responde: é incrível, porque assim, você já parou para pensar que o negócio aqui está meio invertido? Você parou para pensar um pouco que parece que está meio invertido? Deus está fazendo pergunta e Filipe está querendo responder. Eu não sei se você conhece alguém que começa a dar palpite para Deus sobre como fazer tal coisa. Sabe, Jesus pergunta: onde nós vamos comprar pão? E Filipe responde. É incrível isso. É incrível que a gente ache
que pode dar direção para Deus sobre as perguntas que Ele nos faz. Olha, como eu posso curar você? Olha, então Deus, você pode me curar sim, pode ser uma oração lá, de fogo, tal. Irmão, nós não damos resposta para Deus. Nós não damos, pastor, se nós não damos resposta para Deus, para que Ele faz pergunta? Ele faz pergunta para tentar provar o nosso coração e fazer com que eu e você possamos enxergar o que muitas vezes está em nós. Aquilo que, a prepotência nossa de achar que somos bons o suficiente, de que sabemos o suficiente. É só você encontrar alguém que participou de igreja há muito tempo que as pessoas acham que sabem tudo. Então ele pergunta para Filipe. Filipe responde algo que não tem nada a ver. Jesus perguntou o que para Filipe? Onde compraremos pão? Filipe dá uma resposta, os contadores, o pessoal de contabilidade aqui, né? Filipe dá uma resposta de contabilidade. Mas Jesus não perguntou para ele quanto ia custar. Perguntou? Jesus perguntou, onde vamos comprar? Onde? Onde você vai fazer a sua faculdade? Ai, que eu não posso fazer lá na PUC, porque eu não... Ele não perguntou isso. Ele perguntou, onde você vai fazer? Qual carro você quer comprar? Ah, não, que eu posso comprar só aquele ali. Ele não perguntou quanto você vai gastar, ele perguntou qual. Ele pergunta para Filipe, onde nós vamos comprar? Filipe responde de contabilidade. Nem se a gente vendesse todo esse terreno, vendesse tudo aqui, não daria para comprar pão para esse povo. Responder uma pergunta que Jesus fez é um grande perigo para nós. Começa com uma pergunta. Quando a gente começa a dar resposta para a pergunta, fique atento. Se você começar a dar resposta para a pergunta, você pode cometer erros graves. Gênesis capítulo 3, primeiro pecado, não é isso? Olha aí para a sua Bíblia. Gênesis capítulo 3. Primeiro pecado, começou com uma pergunta. O diabo pergunta assim para Eva, foi isso mesmo que Deus disse? Começa com uma pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus falou? Depois de comerem o fruto, Deus chama Adão e Eva. E eles não respondem. Até que então Adão aparece. E Deus faz o quê? Deus faz uma pergunta. Porque Adão diz assim, eu não vim porque eu estava nu, fiquei com vergonha. E Deus diz o quê? O que Deus diz? Quem foi que te disse que você estava nu? Tudo começa com uma pergunta. O povo de Deus, o povo de Israel, você lembra? O povo de Israel nasce da briga de Jacó, daquela batalha de Jacó com o anjo. E você lembra que o anjo pergunta? O anjo pergunta, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Tudo começa com uma pergunta. E Jacó responde, meu nome é Jacó. E ele diz, não te chamará mais Jacó, seu nome será Israel. Tem uma coisa para você aqui, não é como te conhecem, é como ele te chama. Uau! Ah, me chamam disso, daquilo outro. Me falam que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. O importante é o que ele pensa de você, amém? O importante é o que ele pensa de vocês. Não é como te conhecem, é como ele te chama. O milagre começa com uma pergunta e não com respostas. Começa com uma pergunta. E a gente vive querendo resposta. Ah, eu estou orando, Deus não me dá resposta. Deus é Deus de pergunta, não é Deus de resposta. É por isso que quando você lê o Evangelho, Jesus faz mais de 300 perguntas. É só você ler. É só você ler. Mateus, Marcos, João e Lucas. Mais de 300 perguntas. Responde diretamente apenas 6 ou 7. Quem faz 300 perguntas e responde 6... é Deus de resposta ou Deus de pergunta? Pergunta. Pergunta. Começa com uma pergunta. E Deus
quer que eu e você possamos aprender nessa noite a fazer perguntas para Ele. Faça perguntas. Ezequiel capítulo 37. Você conhece? Ezequiel capítulo 37 é o texto do vale de ossos secos. Preste atenção, porque a Bíblia toda nos ensina. Tem gente que fala, eu quero ler o Apocalipse, que eu quero saber mais. A Bíblia toda nos ensina. Em Ezequiel 37, Deus vai ensinar algo que eu e você precisamos aplicar hoje na nossa vida. Abriu aí Ezequiel 37? Ezequiel 37. Pode passar outro? Tá. Então, o Senhor pegou o profeta e levou ele para um lugar. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. Os ossos estavam muito secos. Próximo. Ele me perguntou. Ele fez o quê? Perguntou. Fala para quem está do teu lado. Tudo começa com uma pergunta. Ele me perguntou. Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? É uma pergunta. Agora olha, aprende, irmão, aprende Filipe, lá com Ezequiel. Ó, filho do homem, pode esses ossos voltarem a viver? O profeta respondeu, eu respondi, ó soberano, Senhor. Linguagem de hoje, o Senhor que sabe, eu não sei de nada. Pode esses ossos voltarem a viver? Sei lá, não sei. O que você me diz? Está ensinando. Pode esses ossos voltarem a viver? Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não sei. Como pode essa doença ter cura? Eu não sei, mas o Senhor sabe. A gente tem que parar de dar resposta. Faça pergunta. O milagre começa com uma pergunta. Ezequiel diz, sei lá, tu que sabes. Isso é importante. Isso é importante. O Senhor que sabe. Em algum momento, existem pessoas que não são muito de, demonstrar necessidades. Mas existem pessoas que, mesmo não tendo essa condição de demonstrar o que está passando, em algum momento da nossa história a gente tem coragem de erguer a mão e dizer assim, Senhor me ajuda. Já fez isso? Quem já fez? Não tinha jeito mais, eu não vou ficar falando dos meus problemas, mas chegou uma hora que alguém falou assim, quer milagre? Você falou, eu tenho que erguer a mão agora, vou aproveitar que o povo está erguendo a mão, vou erguer a mão também. Em algum momento da nossa história, a gente vai ter que vir de frente e dizer, estou aqui precisando. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Ele sabe, amém? Ele faz uma pergunta a Filipe. Pode voltar para João. Ele faz uma pergunta, ele diz assim, onde compraremos pão? Filipe responde. Não era. Jesus não queria uma resposta. A Bíblia diz que ele fez isso para testar Filipe. Está lá no texto. Então eles, volta no 2. Aí, grande multidão se continuava, milagroso, ele tinha realizado nos doentes 3. Então Jesus saiu, subiu no monte, sentou com seus discípulos, estava próxima à festa judaica da Páscoa, levantando os olhos, viu uma grande multidão que se aproximava. Disse Jesus a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Próximo. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Você precisa entender uma coisa. João escreve esses acontecimentos depois que tudo aconteceu. Ele não estava ali que nem Mateus, que ia acontecendo e ia escrevendo. Já assistiu The Chosen? Quem já assistiu The Chosen? Assista. Mateus não está lá com a cadernetinha? Está acontecendo, ele está anotando. Esse é Mateus. Você pega o evangelho de Mateus, dá o dobro de notícias, de informação. Por quê? Porque Mateus escreve tudo. Mas tem coisas que, quando você lê, você fala, essa pessoa não pode ter escrito na hora. Porque como ele saberia?
Porque quando você lê a multiplicação, o texto da multiplicação dos pães, também está em Mateus e também está em Marcos. O texto de Marcos diz que Jesus viu a multidão de manhã, e se compadeceu delas, porque ele dizia assim, eram como ovelhas que não tinha pastor. Você pode marcar aí na sua Bíblia, se eu não me engano é Marcos 6, está lá, é o mesmo texto, só que na visão de Marcos. Ele diz que a multidão veio, e aí Marcos diz assim, que eles passaram o dia todo ouvindo Jesus e sendo curado. De tarde, finalzinho da tarde, é que alguém vai e pergunta, manda eles embora, já está quase escurecendo, não tem o que comer. João viu algo poderoso, e ele falou, eu preciso escrever isso de outra maneira. E ele escreve, Jesus perguntou, onde vamos comprar pão para pô-lo à prova? Porque Jesus já sabia o que ia fazer. Ei, tem um segredo aqui, irmãos. Quando Jesus faz uma pergunta para você, Ele não está esperando de você uma resposta, que tu podes fazer tudo isso. Ele já sabe que pode fazer tudo. Ele já sabe o que vai fazer por você. Ele já sabe, quando Ele te pergunta, pode esses ossos secos reviverem? Ele não está perguntando para ver se você sabe e pode dizer para Ele. Não, Ele quer saber se você sabe que Ele pode fazer qualquer coisa. É isso. Pode. Onde nós vamos comprar pão? Fez isso para colocá-lo à prova. Nós sabemos disso porque João escreveu. Testar. Colocar à prova, testar. Testar o quê? Por que Jesus... Por que quando eu oro vem uma pergunta, em vez de vir uma resposta? Por que Ele está me provando? Por que Ele queria provar Filipe? Ele quer nos testar, para ver se achamos que já sabemos o suficiente. Tem gente que acha que sabe o suficiente. Eu posso dar uma resposta. Ele nos testa. Ele testa a mim e a você para saber se a gente pensa que a gente é bom o suficiente, que a gente é santo o suficiente. Ele faz perguntas para nos testar, para fazer com que eu e você possamos descobrir quem nós somos. Na verdade, o que Jesus está querendo saber é se eu e você vamos voltar para Ele e perguntar: tu podes fazer? O que podes fazer? Sabe, as crianças aprendem muito. E sabe como que as crianças aprendem? Quem tem filho até 5 anos aí? Até 5 anos. Tem uns que tem, mas não fala ainda, né, irmão? Então não dá para você ter essa noção. Mas olha só. As crianças, elas dizem assim, você fala: olha, o leite. Leite vem da vaquinha. E ela fala assim: por quê? Não é assim? Por quê? Aí você, muito inteligente, porque a vaca é um animal criado por Deus para dar o leite. Elas olham e falam: o quê? Por quê? Aí você: porque Deus é Deus. E elas falam o quê? Por quê? E elas vão aprendendo. Lá um outro dia, outra pessoa vem: olha, o leite. O leite veio, ela fala: eu sei, o leite veio da vaca. Meu avô me ensinou que também Deus é Deus do impossível. Ele fez a vaca para dar leite para nós. E também Deus pode fazer qualquer coisa, e por isso que Ele fez a vaca para dar leite para nós. Elas aprendem, porque fazem perguntas. Quando você aceita Jesus, sabe aquela pessoa que nunca teve um encontro com Deus e vai ter nesse final de semana? Elas começam a crescer porque começam a fazer perguntas. Você cresce em todo o ambiente fazendo perguntas, não tomando decisões. Ei, presta atenção. Não, pastor, eu vou fazer um negócio que eu não vou nem perguntar porque vai dar certo. E se não der? Você cresce fazendo perguntas. Faça perguntas. Ele testou Filipe. É interessante porque se você ler o capítulo 6 inteiro, lá embaixo, versículo 30 e pouco, Jesus vai dizer assim: eu sou o quê? O pão.
É incrível isso, porque primeiro ele testa Filipe para depois dizer que ele é o pão, né? Porque se ele pergunta assim, se Filipe já soubesse que ele era o pão, e ele perguntasse, Filipe, aonde compraremos o pão? Filipe dizer, você é o pão, Jesus? Oh, glória a Deus, tu és o pão. Mas não tem uma música, né? Tu és o pão do céu, aquele negócio do céu, tem uma música, ele é o pão do céu. Se Filipe soubesse, mas ele deu o teste antes. Como deu o teste antes da lição? O teste é a lição. Quando você está enfrentando uma crise, quando você está enfrentando uma luta, quando você está enfrentando uma circunstância durante muito tempo, esse teste é a lição. Você está crescendo, você está aprendendo, você está indo além. O teste é a lição. O teste vem para te fazer crescer. Sabe, não é para saber se você sabe o bastante. O teste não é para saber se você é bom o bastante. O teste é para saber se você sabe onde você tem que ir quando tudo parece dar errado. Mas se você sabe onde conseguir, se você sabe aonde você tem que ir, uau, então vai ser suficiente. O pão vai aparecer. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o pão do céu, pão da vida, o pão que nos dá força, coragem. É demais. Agora entenda uma coisa. Os discípulos precisavam alimentar quem? Multidão. E eles também. Essa aqui é muito importante para você. Guarde isso. Porque tem gente que se preocupa sempre com o seu problema. Os discípulos não queriam alimentar a multidão. Eles dizem, despede esse povo. É muito dinheiro para gastar com ele. É muito tempo para investir nessa pessoa. Os discípulos, eles não querem alimentar. Mas aonde eles tiveram que ir para conseguir o alimento? Eles não queriam alimentar a multidão, mas eles tiveram que ir na multidão para conseguir o alimento. Entenda isso. Eles precisam alimentar a multidão, e a refeição que eles precisavam estava na mesma multidão que eles não queriam alimentar. Deus está usando cada necessidade da sua vida nesse momento. Eles tinham que alimentar uma multidão, mas eles também estavam com fome. Jesus também estava com fome, mas eles não queriam alimentar a multidão. Eles não queriam gastar tudo que eles tinham com aquelas pessoas. Escute isso. Jesus vai usar a necessidade de outros, que você muitas vezes nem queria se meter, como ele fez com os discípulos. Jesus usa a necessidade da multidão para resolver a necessidade dos discípulos. Os discípulos precisavam de pão. Deus então, a multidão precisava de pão, mas Jesus usa a necessidade da multidão para suprir o que os discípulos precisavam. Jesus vai usar a sua necessidade. Jesus vai usar a necessidade que muitas vezes a gente nem quer fazer para outros, para saciar a necessidade que você tem. Ele vai usar a vida de outros, que você às vezes nem se importa, para mudar a história. O que você precisa às vezes, o que eu e você precisamos às vezes, está no meio da multidão. Você só tem que ir até eles e tudo se resolverá. Começa com uma pergunta. Está com a sua Bíblia aí? Quem tem a Bíblia? Se você, eu queria resposta, você não precisa de resposta, você precisa só de perguntas. Quem tem aquela Bíblia que quando Jesus fala, ela fica vermelho? Quem tem? Tem aí, Daimon? Tem? Fique de pé aí, Daimon. Capítulo 1 de João. O capítulo 1 de João começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus.
tudo se fez pela palavra. E ele continua, não continua? Continua. Entenda isso. João está falando do princípio. Aí Jesus aparece. Ele é o verbo encarnado. Amém? Jesus é o verbo que veio habitar entre nós. Jesus é a palavra. Mas Jesus não tinha dito nada ainda. Jesus não tinha dito uma palavra. E agora ele vai falar. A palavra não tinha falado nada, mas agora ele vai falar. Se eu não me engano, versículo 38. No versículo 38, abre lá. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. Voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam. Lê para nós aí, Darmo. Você entendeu isso? Primeiro capítulo, primeira palavra, primeira vez que Jesus, que se ouve a voz dele, ele vê duas pessoas seguindo ele, ele para e faz uma. O que ele pergunta? O que você quer? Jesus está te perguntando, o que você quer? O que você quer? Ele pergunta para um aleijado, o que você quer? O aleijado fala, eu queria andar, mas não dá, porque quando alguém vai balançar a água lá tal, não era isso. Ele pergunta para um cego de nascença, ele pergunta para o aleijado dá essa desculpa. Ele pergunta para o cego, o que você quer que eu faça? O cego fala, que eu veja. Não tem uma história, não tem uma justificativa. Nós temos que parar de dar justificativa pelas coisas. Na primeira vez que a palavra, que Jesus, que é a palavra, fala, ele começa com uma pergunta. Ele pergunta, o que você quer? A pergunta é para você hoje. João está perguntando, o Evangelho, a Bíblia, a palavra está te perguntando, o que você quer? O que vocês querem? O que vocês vieram ver? O que vocês vieram buscar? Por que você vem aqui todos os domingos? Por que você ergue as suas mãos? Por que você louva? O que você quer? Eu quero cura, eu quero milagre, eu quero isso, eu quero aquilo. Resposta errada. Resposta errada. O que você quer? Sabe? Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero. Nós não cantamos aqui uma música que diz assim, o que é que os anjos veem? O que eles estão vendo? E é mais interessante, porque o livro de Isaías, o livro do profeta Isaías, diz que os anjos estão lá adorando a Deus, 24 horas cantando, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas o livro de Isaías foi escrito pelo menos 600 anos antes de Cristo. E agora, nós já estamos a 2022 anos depois de Cristo. Daiane, né? Sabe o que os anjos estão fazendo lá? O que eles estão fazendo? Eles estão cantando, Santo, 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 10 anos, Santo, 1000 anos, Santo, Santo, 2000 anos, Santo, Santo, 3, 10, a vida inteira, Santo, Santo. O que é que eles estão vendo? O que é que você quer ver? Ele pergunta para Filipe, vou terminar. Ele pergunta para Filipe, onde compraremos pão? Filipe deveria, Filipe tinha que ter dito assim, não sei. Eu não sei. Alguém vem para mim, pastor, está acontecendo isso na minha vida, está acontecendo aquilo. Eu digo, você está orando? Estou orando. Você é um homem de palavra? Tem caráter? Tem, eu estou buscando, está buscando Deus. O que está acontecendo? Eu falo, eu não sei. Eu não tenho todas as respostas. Eu não sou o pão. Eu não sou Ele. Eu não sou aquele que tem todas as respostas. Eu não sei. Você não precisa saber.
Você não precisa saber o que vai acontecer. Você só tem que saber onde você tem que ir quando acontecer. E quando der errado, eu vou para Ele. E quando der certo, eu volto para Ele. Eu volto para Ele. Eu volto para Ele. Eu volto para Ele. Porque tem muita gente que recebe, mas não volta para Ele. E eu conheci pessoas que foram curadas. Eu conheci pessoa que foi curada de câncer e voltou para o mundo. O milagre não salva. Não muda. Filipe deveria ter dito, eu não sei, por que você está me perguntando isso? Quando Deus te fizer uma pergunta, ei, escute. Quando Deus te fizer uma pergunta, devolva para Ele e fala, Senhor, por que o Senhor está me perguntando isso? Tu és Deus. Ele vai dizer, muito bem, esperto, você é esperto. Para de dar resposta, para de dar, palpite para Deus. Nós vamos orar pela vida das pessoas e falar, Senhor, faz agora na vida desse homem, muda ele. Você sabe se Deus quer mudar? É que nem aquela brincadeirinha, quando nós era pequeno, né? A gente fazia assim lá na escola, não sei se ainda fazem, talvez a escola deve ter mudado bastante, né, da época mas quando a gente eu tinha irmão, e a gente fazia isso, quando a gente queria mudar assunto, o meu irmão falava assim, teu time perdeu, e eu falava, quem? Ele, teu time, eu falava, perguntou. Já brincou disso? Era tão ruim, né? Teu time perdeu. Quem? Teu time. E você vira e fala, perguntou. Eu não perguntei. Eu não perguntei. A gente tem que parar com esse negócio de querer dar palpite para Deus. Deus vai virar para você e vai falar assim, eu não perguntei. Eu perguntei. Quando que eu devo casar? Eu vou casar agora, Deus. Eu perguntei? Eu perguntei? Senhor, o Senhor precisa fazer um milagre agora. E Deus fala assim, eu perguntei para você se eu tenho que fazer milagre agora? E o que eu faço? Quando Ele te perguntar, devolve a pergunta e fala, Senhor, Tu sabes. Eu não sei de nada. Pode os ossos secos reviverem? Pode. Não sei. O Senhor que sabe. Mas aquela pergunta abriu a porta para um milagre. Quando Ezequiel diz, eu não sei, vem uma ordem. Sempre depois de uma pergunta, vem uma ordem. Sempre depois de uma pergunta, vem uma ordem. Sempre depois de uma pergunta sem respostas absurdas. Porque Filipe deu uma resposta, sim ou não? Absurda. Ele falou assim, não tem dinheiro. E Jesus virar para ele e falar, eu perguntei? Eu perguntei se tem dinheiro? Eu perguntei? Devolve para Ele. É teu, Senhor. André, então, vem, traz o menino, coloca ali. A gente sempre acha que o menino foi voluntário, né? Que um menino com 5 pão é mais ou menos do nível do Nicolas. Você acha que um piá que carrega 5 pão é morto de fome, irmão? Esse camarada não vai querer repartir pão com ninguém. Sabe? Então eu fico imaginando André, porque onde que eles tiveram que ir para conseguir o pão? Onde? No meio da multidão. Quantas pessoas tinham lá, Samir? 5.000. Imagine, primeiro, tem pão aí? Tem pão? Tem pão? Tem pão? Tem pão aí? Tem, mas já comeu, né? Deve ter comido escondido. Tem pão? Tem pão aí? Não tem. 5.000. Aí ele falou, os homens não tem. Vamos para as mulheres. Mulher, eu já falei para vocês da Kombi que nós já alugamos para levar os pão, né? Não achou pão. Vamos nas crianças. Criança, Pamela, gosta de repartir as coisas? Quem tem filho até 5, 6 anos aí? Você fala assim para ele, né? Que você fala assim, vou mostrar como meu filho é educadinho. Aí ele está comendo um salgadinho, um milhopan, desse tamanho o saco, maior que ele. Aí vem a outra criança, porque criança é lombriguenta mesmo, né, irmão? Aí criança fica assim, ó, ela vai andando assim, ó, no salgadinho. Aí a mãe, aquela mãe que está com o filho com o salgadinho, ela fala, vou mostrar como que o meu filho é educado. Amorzinho, dá um para ela. Aí ele, você é bonzinho. Aí ele vai lá e faz assim, ó. Que tamanho que é o saco do milhopan? Desse tamanho. Ele faz assim, ó. Quebra e dá. Criança não gosta de repartir, irmão. Sim ou não? Criança não gosta de repartir. Então a gente fica achando que o menino fala, ai, eu tenho 5 pão aqui, 2 peixinhos. Eles devem ter pego do moleque. Dá aqui esse pão aqui, moleque. Você está pensando o quê? Tem um monte de gente morrendo de fome aqui. Ele
pega os 5 pães. Felipe traz, o André traz o menino. E André pega os pães do menino. E o que André diz? Vamos lá, põe na tela. 6, capítulo 6, Nicolas. Pode colocar outro versículo, 7. Filipe respondeu, nem com 200 pães. Próximo, vai vir André. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. E olha só, presta atenção. Ô meu filho, vamos? Aqui está um menino, ou um rapaz, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Vamos ler junto? No 3, 1, 2, 3. A minha professora de português, Dona Maria de Lourdes, que já morreu, ela me ensinou certinho como a gente tem que fazer. Qual é o sinal que tem no final da frase ali? Hã? Então, quando tem interrogação, você tem que fazer uma pergunta. Mas, o que é isto para tanta gente? É uma pergunta, não era assim que a professora fazia? A minha professora de português era bom. Ela fazia até demonstração de matemática. O professor tem que ser bom, não tem que ser bom. Ela falava assim, o que é isso para tanta gente? Porque é uma pergunta. Filipe respondeu. André fez o quê? Uma pergunta. Irmão, quando você faz uma pergunta para Jesus, vai vir resposta boa, sim ou não? Jesus fala, enfim, uma pergunta. Agora eu posso fazer algo. Uma pergunta que não tem em si próprio respaldo. Eu tenho aqui 5.000, eu posso ofertar para comprar pão para essa gente? Não. André fala assim, ó, tem isso aqui. Mas será que dá para todo mundo, Jesus? Jesus fala, senta o povo que eu vou mostrar para você o que eu faço. Com o que você tem nas suas mãos. 5. Senta o povo de 50 a 50 e eu vou mostrar para você o que eu faço com o que você tem na sua mão. Ele senta o povo. Ele senta. Ele diz, até que enfim, vou poder fazer algo. Eu perguntei. Depois da pergunta vem a ordem. Ordem. Depois da pergunta vem a ordem. Venha agora. Venha todos os dias. Venha, venha, venha. Jesus encontra a mulher samaritana. Presta atenção. João capítulo 4. Jesus chega no poço e ele faz o quê? O que ela faz? O que ele faz para ela? Ele fala, você pode me dar água? Começa com uma pergunta. Você pode me dar água? Tem gente que fala assim, pastor, eu queria tanto falar de Jesus para as pessoas, mas é que eu não consigo, eu não sei como chegar. Começa com uma pergunta. Quando eu conheci a Ana, nós éramos só, nem conhecidos. Mas aí, quando eu vi ela, logo me apaixonei, né, irmão? Aí, como é que eu faço? Eu vou dar curso para casais não, para solteiros aqui. Meninos, rapazes solteiros, deixa eu ver. Rapazes solteiros, erga a mão. Tem uns que vai ficar, olha, só Jesus na causa mesmo, viu, irmão? Com essa latinha aí, viu? Olha, não ajuda, né? Mas vou dar curso para solteiro aqui. Você tem que perguntar, irmão. Você fica ali. Não, você tem que perguntar. Você tem que perguntar. Eu cheguei para ela, eu fiz pergunta. Você tem que perguntar. Alguém que trabalha com venda. Quem trabalha com venda? Vendas. Olha só, você que trabalha com venda, você não pode, você sabe disso. Você não pode dar a opção de sim ou não. Então, quando você vai convidar uma moça aí, solteiro, você não pode falar assim, você quer ir lá comigo? Ela tem 2 opções, qual? Na maioria vai ser não. Dá uma olhadinha e fala assim, está se achando. Então, você não chega para ela e fala assim, quer sair comigo? Não, ela vai dizer sim ou não. Você chega para ela, olha nos olhos e fala assim,
Café ou jantar? Comida italiana ou mexicana? Vai os solteirinhos aí e fala, Aí você chega lá e fala assim, quer um picolé? Ô irmão, que é isso? Quer sintam a mão na cara? Irmão, faça a pergunta certa, não dê opção de sim ou não. Não dê essa opção. Jesus encontra a mulher samaritana, vou terminar. Já falei isso, não, mas vou terminar agora de verdade. E ele diz para ela assim, se você soubesse quem é que fala com você. Você me perguntou? Pergunte. Jesus fala assim, se você soubesse quem é que fala com você, você me pediria água e eu te daria água viva e você se tornaria uma fonte. Pergunte. Pergunte. Seja o que for, sabe? Você esteja enfrentando, pergunte. Se você soubesse o que está dentro de você, meu irmão, se você soubesse o que está habitando aí em você, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Se você crê, diz amém. Está em você. Se você soubesse o que está aí, se você soubesse desse amor que foi lançado, se você soubesse, você não deixaria essa mágoa te destruir, você não deixaria a pornografia sufocar o espírito na sua vida, você não deixaria que as palavras que foram malditas contra a sua vida pudessem te influenciar. Se você soubesse o que está dentro de você, você não deixaria essas coisas te destruir. Seja o que for que o inimigo tenha plantado na sua vida, seja o que for que tenha acontecido na sua história, que o diabo tenha lançado qualquer palavra contra a sua casa, contra a sua família, contra seus filhos, eu quero que você pegue essa circunstância, seja ela qual for, e troque por uma pergunta. Troque por uma pergunta. Seja lá o que pensam de você, seja lá o que você tenha feito, troque isso por uma pergunta. Seja qual for o tipo de pecado que você se meteu, troque isso por uma pergunta. Jesus, o Senhor me ama. O Senhor me ama. A minha família não me ama. Os meus pais me abandonaram. O meu marido foi embora. A minha família se destruiu. Todo mundo, as coisas deram errado. Mas o que eu quero saber, o Senhor me ama. Tu me amas. Mesmo eu sendo tão falho, Jesus, tu me amas. Condenação, presta atenção, não é linguagem do diabo. Condenação, a condenação, o peso que traz sobre a sua vida as suas falhas, os seus erros, não é linguagem de Deus. Deus é Deus de perguntas. Quem condena seus erros não é Deus. Ele deu o seu próprio Filho para te salvar, para mudar a nossa história. Condenação é linguagem de Satanás. Toda vez que alguém te acusar de alguma coisa, saiba, não é Deus. Essa não é a linguagem do Senhor. Ele chega para Elias, que está lá na caverna, e ele diz: o que você está fazendo aqui? Tudo começa com uma pergunta. Se você soubesse o que está dentro de você, então você me pediria e eu te daria água. A mulher diz assim: onde tem essa água? Porque eu não preciso vir aqui buscar todos os dias. Mas o que Jesus está querendo dizer é, de qualquer forma, você vai precisar voltar aqui todos os dias. Voltar não para o poço do lamento. Voltar não para se esconder das outras mulheres. Você vai ter que voltar para o nosso encontro diário. Eu vou te dar água viva, mas você vai querer voltar aqui. Você não vai voltar agora por causa de uma necessidade. Você vai querer, vai haver desejo no seu coração de estar aqui, junto comigo, adorando a Ele.
Se você soubesse, você não voltaria mais para aquele lugar. Se você soubesse, você não teria esses pensamentos, você não teria mais essa atitude, você não andaria mais com esse tipo de gente. Se você soubesse o que está dentro de você. Quem foi que disse que você está nu? Quem disse que você não era nada? Quem foi que disse que você não tinha valor? Você tem valor. Ele pagou o preço pela sua vida. Ele pagou o preço pela sua vida. Pare de justificar. Êxodo capítulo 4, versículo 11. Ele fala: Moisés, eu te escolhi. Moisés, eu te escolhi para libertar o meu povo. Moisés começa a dizer assim, abre lá Êxodo 11, Êxodo, se não me engano é 4:11, está ali? Não, é esse aí mesmo. Deus diz, eu vou usar você, e Moisés começa a falar, eu não sei falar, põe no 10, versículo 10, disse porém Moisés, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem de tempos atrás, nem de agora, está ali, nem no passado, nem agora, que falastes ao teu servo, eu não consigo falar bem, versículo 11, presta atenção, quando Deus te dá uma palavra, vai e faça, não pergunte quanto vai custar, não pergunte como, vai e faça. Ele falou, eu faço. Moisés quer dar justificativa. Mas agora, eu não sei falar. Eu sou gago. Eu tenho dificuldade com as palavras. Moisés começa a justificar. Diante da ordem de uma transformação, Moisés quer dar desculpas. E a gente também é assim. Eu estou sem tempo. Eu não consigo. Eu estou sem dinheiro. Versículo 11. Deus diz assim. Tudo começa com pergunta. Olha o que Deus responde. Presta atenção na resposta. Presta atenção na resposta. Deus não está preocupado com a sua justificativa. Deus não está aí para aquilo que você dá para Ele como justificativa pelas suas ações, pelas suas atitudes. Eu sou assim porque eu trabalho tal horário. Eu sou assim porque eu não tenho isso. Deus não está nem aí para esse tipo de justificativa. Olha o que Ele responde para Moisés. Versículo 11. Disse o Senhor, quem deu a boca ao homem? É uma pergunta. Mas Moisés, peraí, Moisés não perguntou, quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem foi que fez? Quem foi que fez? Quem foi que fez, Moisés? Quem é que fez? Moisés, você está dizendo que não consegue falar, eu dei a boca. Volta lá, filho. Eu dei a boca ao homem. Pega isso no seu coração, tá? Quem foi que deu? Deus. Quem foi que deu o ouvido? Deus. Quem foi que deu os olhos? Deus. Você está dizendo, eu não consigo. E Deus está falando, eu perguntei? Eu não consigo falar. E Deus está te dizendo, eu perguntei? Mas olha, eu sou pequeno. E Deus está dizendo, eu perguntei? Eu perguntei se você é pequeno? Eu te disse que você faria coisas grandes. Mas eu perguntei das suas limitações. Você está aí, vive me dizendo, eu não consigo, eu não posso, por causa disso, por causa daquilo. E Deus está falando, eu te perguntei. Se Ele falou, vai acontecer. Então não diga, é porque eu sou solteiro, porque eu sou muito jovem, porque eu sou muito velho. Deus está perguntando, eu perguntei se você é velho demais? Porque eu não tenho dinheiro, porque eu não consigo. Ele está dizendo, eu perguntei, eu te disse, você vai fazer. Quem foi que deu a boca? Quem foi que deu os ouvidos? Quem foi que fez o surdo e o mudo? Quem foi? Quem foi que deu os olhos? Quem? Quem te deu? Quem tem olhos aí, diga amém. Quem te deu? Essa é a última. Prometo, vou terminar agora, de verdade. Cadê meu filho? Cadê o Caio? Vem cá. Vem correndo.
Antes de eu terminar, eu quero dar algo. Deus, quem foi que deu a boca ao homem? Vem, filho. Vinha. Quem foi que deu a boca? Foi? Eu quero R$160 agora. Tem? Hã? R$160. Me dá. Cadê minha carteira? No começo do culto, eu dei minha carteira para ele. Eu falei, segura para mim. Mas eu não falei para você por quê. Eu falei, segura para mim. O que ele fez? Ele deu em qualquer lugar. Eu quero R$160. Me dá? R$160. Conta. 160. Me dá 160 agora. 160, eu preciso. Contou? Quanto tem aí? Você tem 160? Você tem 160? Tem? Então me dá. Quem foi que te deu? Seu pai. É seu. É seu. É seu. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai te pedir algo que Ele não te deu. Entendeu? Ele nunca vai pedir algo que Ele não te deu. Moisés, quem foi que deu a boca ao homem, Moisés? Você está dizendo, eu não posso. E fui eu que dei a boca para você, rapaz. Se eu dei a boca foi feita para, não é para comer, para falar. Deus nunca vai pedir nada que Ele não te deu. Então, se você está enfrentando, se você está recebendo, se você está vivendo, se você está passando por momentos de luta, dificuldade, se você tem muito ou tem pouco, se você está vivendo, Deus está olhando e dizendo, você é capaz. Eu nunca vou te pedir algo que eu não tenha te dado. Está entendendo? Ele não sabia, mas antes dele saber, cadê ele? Agora já pensei que já tinha ido gastar. Ele não sabia. Pega isso. Ele não sabia, mas já estava com ele. Só um pegou. Ele não sabia. Quanto tempo eu estou pregando aqui? 1 hora, 2 horas? Ele não sabia, mas há 2 horas atrás, ele já tinha R$160. E ele estava assim, ó, como que eu vou fazer amanhã? Eu não tenho dinheiro. Mas ele já tinha. Deus já preparou. Deus já fez, irmão. Enquanto você está pensando, qual resposta eu vou dar para ele? Ele te fez uma pergunta, não para saber se você sabe. Ele te fez uma pergunta para que você diga, eu não sei, mas eu vou voltar todos os dias aqui. E o Senhor vai fazer. E eu te digo, Ele já fez. Ele não sabia, mas já estava com ele. Se eu te perguntar, se eu te perguntar, tem R$160? Só o fato de eu te perguntar, isso já quer dizer que você tem. Só o fato de Deus perguntar, você é forte, você consegue, só o fato dele dizer, você pode. Se ele te perguntou, é porque você pode. Se ele te perguntou, é porque você pode. Para de dizer, eu não consigo, não tenho jeito, eu não sei fazer. Deus está dizendo, se eu te perguntei, é porque eu já te dei. Eu não sei cuidar de gente, eu não fui chamado. Se Ele já te deu, é porque você é capaz. Ele é capaz, você é. Deus não vai te pedir nada. E tem mais. Cadê minha carteira? Agora ficou com a minha carteira também. Se acabar o dinheiro, fica aqui. Se acabar o dinheiro, eu tenho cartão de crédito. Se acabar o dinheiro, eu tenho cartão de crédito. Se acabar o cartão de crédito, eu tenho amigos
que eu posso pedir emprestado. Deus não vai deixar você na mão. Deus não vai deixar você perdido. De alguma maneira Ele vai fazer. Ele é Deus. Ele é Deus. O que você tem nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos é suficiente para um milagre hoje. Hoje. Erga a sua mão. 5. Milagre dos 5. Alimentou 5.000, mas nunca passou de 5 pães. Viu? Viu, Douglas? Nunca passou. Vai alimentar, você vai alimentar. Eu estou profetizando, hein? Eu estou profetizando. Você pega se você quiser. Vai alimentar 5.000, mas com o que você tem hoje, Deus vai fazer. Não é multiplicar. Ele vai te dar tudo aquilo que você necessita, todos os dias. Quando você voltar, Ele te dá o suficiente. O suficiente, todos os dias, é para você. Para você. O que você tem nas suas mãos é suficiente para Deus realizar um milagre. Aleluia! Irmãos, sua dor é suficiente, seu medo é suficiente, sua dívida é suficiente para o milagre. A doença que você está pensando, o que será? Deus está dizendo, eu já fiz. Você não sabe, mas eu já fiz. Você está orando, me pedindo, Deus cura. Pare de orar, cura. Eu já fiz. Eu já fiz. Para de pedir para dar certo. Já deu certo. Ei, para quem que eu estou falando isso, será? Deus que deixa que amanhã possa dar certo. Já deu certo. Você não sabe, Ele já fez. Tinha no bolso dele, ele não sabia. Mas quando ele precisasse, ele ia pôr a mão no bolso e falar, o quê? Achei. Meu Deus, como Deus? Ele já sabia. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. De alguns até eu sei, não tem nada. Está careca? Mas Ele sabe cada um. Olha lá. Eu sei. Profeta aqui, profeta, eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Sei agora, profeta aqui, ó. Não é do chapéu, não é do nada, eu sou profeta. Nenhum fio de cabelo na cabeça daquele cara lá. Nenhum. Pode ir lá ver, pode contar lá. Nenhum. Ele sabe, se ele se importa com fio de cabelo, se ele se importa com fio de cabelo para contar, porque alguém que conta fio de cabelo tem que ter interesse na gente, sim ou não? Sou um maluco. Mas se ele conta seus fios de cabelo, é porque há um interesse dele em você. Ele é o Deus do impossível. Ele faz o impossível. Ele já fez o impossível. Fique de pé aí no seu lugar.